Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu mostro a vocês um pouco da minha viagem ao Brasil, tá? Estou agora me preparando, hoje é sábado, dia 11 de novembro de 2023 e eu estou me preparando para poder ir no Brasil, tá? Então, aqui embaixo já está minha mala de 23 quilos, já está minha mala de mão que ainda está aberta, que eu estou colocando algumas coisas ali. E a minha mochila, não é essa mochila não, minha outra mochila que está aqui no canto, atrás aqui da bandeira do Brasil, está já pronta também, tá? Então eu estou fazendo os últimos ajustes, eu saio daqui da cidade sentido Lisboa amanhã, mas eu viajo para o Brasil somente na segunda-feira, tá? Segunda-feira de manhã. Então eu viajo amanhã à tarde, sentido Lisboa. Eu vou de trem, né, ou de comboio, como é chamado aqui em Portugal. E eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, todo o trajeto, tá? Eu falo para vocês me seguir aí no Instagram, tá? Do Onde Vamos Hoje. Que eu conto um pouquinho das histórias das cidades e coloco stories das viagens, exceto essa, tá? Esse não vai ter stories ao vivo lá, por causa que ninguém da minha família sabe que eu vou chegar lá. Então, tipo, eles sabem que eu vou viajar, mas não sabem quando que eu vou chegar, entendeu? Então eu não vou colocar stories, não vou fazer nada, até que eu já esteja no Brasil. Claro, eu vou tirar foto, vou estar gravando tudo pra vocês, tem uma GoPro, eu vou até mostrar aqui pra vocês a gambiarra que eu fiz, tá? Então, aqui tem o suporte da... Deixa eu ver como que vai ficar melhor pra vocês, ó. Aqui tem o suportezinho da GoPro e... eu vou tentar gravar enquanto eu estiver andando com a mochila, como a GoPro vai estar ali, vai estar gravando, tá? Então eu já deixei também minha case de cabos prontas, né? Porque para passar na imigração, para passar no raio-x, fica... Na imigração não, no raio-x fica mais fácil para passar quando tá com tudo organizado. Aqui em Portugal tá frio, tá? Hoje até que não tá tanto, tá fazendo uns 15, 16 graus, tá chovendo por muitos dias, né? Vento. E no Brasil tá calor. Curitiba também tá quente, São Paulo também tá quente, pelo que eu tinha visto através do rastreio do Google. Ou seja, eu tô levando blusa, mas na metade do caminho eu vou ter que tirar tudo e caçar onde que eu vou colocar essas blusas, né? Porque aqui tá bem frio e lá tá bem quente. Mas espero que tudo dê certo, espero conseguir gravar pra vocês um áudio bacana, tá? Vou tentar usar o celular apenas para gravar o áudio, não gravar o vídeo eu vou deixar na GoPro. E essa aqui fica sendo a intro para vocês do que vai acontecer daqui pra frente. Se tudo deu certo, a partir de agora vocês acompanham comigo a viagem ao Brasil. Eu sou Geniveira e você é muito bem-vindos ao canal Onde Vamos Hoje. Então aqui eu estou indo sentido Guarda, né? Pedi pro meu primo me buscar em casa, porque a cidade onde que eu moro aí fica mais ou menos uma meia hora da Guarda. Ali eu ia pegar o trem sentido a Lisboa, tá? Peguei um trem de primeira classe, paguei um pouquinho mais caro, mas como uma viagem de mais ou menos aí 4 horas, eu resolvi viajar mais confortável, porque eu sabia que eu tinha um longo caminho pela frente. E como a diferença ali da passagem do que eu paguei com uma passagem de segunda classe era mais ou menos aí de uns 3, 4 euros, eu achava que compensava e compensou eu viajar de primeira classe, tá? Então vocês já vão conseguir ver eu chegando na estação e mostrando um pouquinho para vocês na parte de dentro ali da estação. Peço desculpas pela tremedeira, já estava anoitecendo, o trem ia sair mais ou menos por perto das 18 horas e estava chovendo, né? Então acabou molhando a câmera também. Talvez em alguns momentos vocês vão ouvir uns assuntos aleatórios, porque era o assunto que eu estava conversando no momento. Enquanto a gente estava andando ali, eu estava conversando com meu primo. E como o vídeo está sendo editado, não está na sua totalidade, né? Só coloquei algumas partes mais importantes.
talvez vocês peguem o assunto pela metade. Mas não foquem muito no assunto, foquem mais no ambiente que tá passando por ali, que para vocês terem noção, tá bem? Você já entrou aqui dentro? Nesse momento estávamos à procura do vagão de trem que representava a primeira classe, tá? Todos os vagões, como vocês podem dar uma olhada, ele tem o número 2 praticamente, que representa que ele é de segunda classe. Então a gente deu uma olhada ali para qual lado que ia e tem bastante os vagões, né? Vagões. Então a gente acabou até encontrando o de primeira classe, que ainda bem ele é muito bem identificado. Dois beijinhos, esqueceu o filho, você tá em Portugal ainda, só uma que tá Não, acho que foi. Tchau. Qual é que é a classe? Primeira classe. Onde que eu... É, lá dentro que coloca? Tem que abrir a porta. Por cima da... Aqui pela segunda vez eu já tinha perdido a minha dignidade, né? Que eu derrubei a mala e quase caí também. E como a minha prima falou, em Portugal é 2 beijinhos que você dá no rosto uma pessoa. Então fica aí essa curiosidade. Eu perguntei pra ele onde colocava a mala, tá? Que muda de trem pra trem. Como eu ainda não tinha viajado de trem, eu acabei perguntando pra ele aonde que estava, aonde colocava a bagagem. Aqueles dois lá eram os maquinistas do trem. Um tinha acabado de chegar e o outro estava indo, que era o que ia começar a fazer a operação, né? Mais ou menos por volta das 6 horas, o trem foi em sentido Guarda, sentido Lisboa, peço desculpas. Como vocês podem ver, estava bem à noite, não dava para ver muita coisa, então só dei uma filmadinha ali na saída. E também mostro um pouquinho para vocês de como que é o interior desse trem, tá? Ele é bem espaçoso, até mais espaçoso que o avião. Nesse momento eu já estava chegando no hostel, tá? Já tinha chegado no hostel em Lisboa e resolvi mostrar para vocês mais ou menos como é um hostel. Não deu para ver muita coisa porque o pessoal tava dormindo, né? Mas essa aí era a cozinha do hostel, eu só ia ficar essa noite. Na verdade nem a noite, né? Algumas horinhas aí, que já era quase meia-noite. E fiquei mais ou menos até umas 4 da manhã, porque meu voo era mais cedo. Então... eu só fiquei por algumas horinhas, mas eu quis mostrar pra vocês como que é um hostel pra quem nunca viu, tá? Então, como eu falei, não teve como eu mostrar lá dentro porque tava tudo escuro e eu não ia ligar, né? Não ia atrapalhar a privacidade do povo. Chegando então no aeroporto Humberto Delgado, né? O de Lisboa. Por volta das 6 da manhã. Meu voo era por volta das 8, tá? Sempre é recomendado em voos internacionais você chegar pelo menos 4 horas de antecedência. Como eu estava ali perto, eu cheguei às 6 e já tinha feito check-in e tudo, então pra mim eu não cheguei tão tarde assim
no aeroporto, tá? Mas é recomendado chegar cedo, caso você precisa fazer check-in, caso você precise literalmente fazer outras coisas, porque acaba demorando. Só a fila para você passar no raio-x muitas vezes demora mais de 1 hora, dependendo da quantidade de pessoas. Como é voo internacional, só para você ter noção, dentro do avião vai em média de 200 a 500 pessoas, dependendo do voo e dependendo da localidade que vai. Então pensa tudo isso embarcando, né? Então até você chegar no embarque já demora, passar no check-in demora. E aí eu cometi uma cagadinha, né? Eu peguei o carrinho para me facilitar, mas a escada rolante não suporta o carrinho. E daí eu tive que ir na mão mesmo, porque não teve outro jeito. No aeroporto de Lisboa, até conheço uma boa parte dele, porque já levei gente ali umas 3, 4 vezes recentemente. E eu fui no aeroporto recentemente também, andei pra cima e pra baixo. Então eu basicamente fui cego achando que aonde eu ia viajar era em determinado local. Mas altera, né? Não é sempre que fica no mesmo lugar, tem algumas empresas que são fixas, outras não. E no meu caso a minha não era, então eu fiquei um pouquinho perdido, mas logo me encontrei. Esse é um dos outros detalhes que ajuda você a chegar com antecedência, que dá tempo de você se perder, se achar, principalmente se você nunca viajou de avião, você entender todo o processo. Por que eu tava indo ali? Porque eu teria que despachar bagagem, tá? Então eu teria que, não ia fazer o check-in, mas ia fazer o despacho de bagagem. E eu fui na parte da empresa, na parte errada, né? Depois me indicaram a parte certa e eu fui lá. E como vocês podem ver, a fila já estava bem grande, tá? Eu recomendo que vocês dão uma olhada no canto esquerdo da tela, na parte de baixo, que tá passando mais ou menos do local onde eu estou e o horário que é. Por quê? Porque vocês vão ter noção de mais ou menos quanto tempo eu passei viajando, tá? Pra quem tem curiosidade, essa é a parte do Duty Free, né? Onde você consegue comprar as coisas sem imposto. Geralmente coisa até que mais cara um pouquinho, mas era sem imposto. Então essa é a parte do Duty Free e eu queria mostrar pra vocês um pouquinho. Esse desnível que tá acontecendo, muitas vezes que aparece o nome no canto, é porque eu tentei estabilizar mais a imagem, tá? E já tinha editado o vídeo antes e acabou ficando sobreposto. Essa parte onde que eu tô mostrando é a parte da imigração, a tão temida imigração, né? Não filmei exatamente o processo, tá? Não quis filmar a cara de ninguém. Mas aí eu tentei passar com o passaporte sem passar na imigração. Pra mim era só pegar e passar ali pra saída, tá? Vocês vão ver que não vai dar certo. Eles pedem ali pra você fazer o check-up de passaporte e não deu certo. Tava toda hora dando errado. Por quê? Porque eu fui no local errado. Eu não sei qual tipo de passaporte do Brasil que aceita passar ali. Como se vocês veem a plaquinha ali atrás, está dizendo que aceita do Brasil. Mas não sei se é pelo tipo de residência, sei lá. Então não liberou. E eu precisei passar pelas cabines mesmo de imigração, tá? Aí é toda uma parte de check-out. Check-up, na verdade. Em São Paulo também acontece. Em Curitiba eu acho que também acontece dessa forma. Tem esse pedaço.
Nesse caso, como vocês podem ter visto, eu perguntei pra mulher e ela perguntou onde que eu residia. Acredito eu que se eu residisse no Brasil, eu conseguiria passar pelo passaporte ali. Como eu tenho a residência em Portugal, eu precisei passar pelo controle de imigração das pessoas. Pelo que deu pra entender, foi mais ou menos isso. Todo esse pedaço que eu tô passando, quando eu cheguei de viagem, estava cheio, tá? Primeira vez que eu cheguei em Portugal, estava cheio. Na segunda vez, nem tanto. Mas tem vezes que você demora aí mais ou menos umas 2, 3 horas para passar por todo esse pedaço aí da imigração. A imigração em si é naquelas cabines ali, como vocês estão vendo, tá? Que no meu caso eu só entreguei o passaporte e o título de residência e tava tudo certo, eu saí. Se você estiver entrando, você não for residente, você precisará entregar alguns outros documentos que eles te requisitar, o visto e tudo, dependendo da tua finalidade, né? Se você estiver entrando referente a você ter residência aqui, eu só precisei entregar meu passaporte e meu título de residência daqui de Portugal, não me fizeram pergunta nenhuma e foi liberado. Então o processo é o mesmo, você vai passar no mesmo lugar de sempre. Já agora eu estou na fila de embarque para a aeronave, tá? Então já tinha passado, eu andei mais um bom tanto porque meu trecho de embarque era longe, tá? Não era perto não, meu portão de embarque era longe, não era perto não. E eu já tava ali esperando para poder embarcar no avião. Nesse caso eu só entreguei a passagem, ela conferiu meu nome e meu passaporte e já autorizou a minha entrada. Então eu acabei viajando no avião temático da Latam, do Star Wars, né? Por dentro ele não muda praticamente nada, mas ele é um avião bem bonito e eu tava doido para viajar nele, tá? Pelo que eu fiquei sabendo também, o Di Maria estava no voo, tá? Eu não curto futebol, então pra mim era indiferente se ele estivesse no voo ou não, mas pelo que eu ouvi dizer, sim, ele estava no voo porque teve gente que foi tirar foto com ele. Eu, no caso, não tirei, também ele estava aí. E agora eu mostro pra vocês, mais uma vez, a minha dignidade indo embora, tá? Porque se vocês conseguirem notar o que vai acontecer na hora de eu embarcar na aeronave, mais uma vez, minha dignidade foi embora. Eu já tropecei. E aí eu mostro pra vocês um pouco do interior da aeronave. Era uma aeronave temática, mas no final das contas, ela não muda nada pela outra não. Porque quando eu voltei por uma normal e não mudava nada, tá? Inclusive eu tava distraído gravando o vídeo pra vocês e eu passei do meu assento, né? Eu acabei causando um transtorno um pouquinho. Pra quem só viajou dentro do Brasil, essa aeronave é maior do que as do Brasil, tá? É maior do que do Brasil não, porque essa aí é da Latam, né? Ela pertence à Latam também, então ela é uma aeronave de companhia brasileira, mas ela é maior porque ela faz o trecho internacional, né? Então ela cabe mais pessoas do que vocês estão acostumados a viajar, tipo Rio-São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, e ela tem mais autonomia, né? Então, por isso, desse tamanho. Ó, como vocês podem ver, eu já errei o assento, e lá vai eu voltando. O avião iniciou seu pushback no horário programado, tá? A gente não teve atraso para poder sair. E parece que não, mas demora aí pelo menos uns 10 minutinhos para mais para o avião percorrer toda a pista, percorrer de modo lento, né? Andar ali até realmente você começar a decolar. Eu dei uma acelerada no vídeo para vocês conseguirem ver uma boa parte, para quem nunca viajou de avião, esse processo. Sem cansar muito, tá? Então eu acelerei bastante aí. Também não mostrei todo o trajeto que ele faz, porque é um trajetinho bem longo até o final da pista. Pista bem grande, né?
Agora, praticamente estamos muito próximo à decolagem e eu não vou atrapalhar vocês conversando. Vou deixar vocês desfrutarem um pouquinho do que é uma decolagem de avião. Tem uma aceleradinha no vídeo até o avião passar as nuvens, porque ele demora um pouco para fazer isso. E eu acho que a vista acima das nuvens é uma vista incrível e merecia vocês também ter essa visão. Como vocês puderam notar, eu tinha colocado que o fuso horário de Lisboa para Brasília, né, para o Brasil, são 3 horas, tá? Nesse caso, no verão, ele é mais, tá? Ele é 4 horas, ou seja, a gente aqui em Lisboa está a 3 horas à frente do Brasil. Então, se for 5 horas da tarde aí, aqui é 8 horas da noite, tá bem? Então, por isso que eu coloquei, porque eu praticamente senti esse fuso horário porque eu estava viajando, né? Eu passei por esse fuso horário. Ou seja, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei 3 horas atrasado, né? Eu voltei no tempo 3 horas praticamente. E preparar para o pouso, a gente já começa a preparar bem antes da cidade, porque o avião ele tem que ir descendo e conforme ele vai descendo, ele vai andando bom tanto, né? Como ele anda rápido, ele vai andando bom. Chegada no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, né? Região metropolitana de São Paulo. O voo foi perfeito. Não tenho nada do que reclamar do voo. E o pouso ali foi bem suave. Eu nem senti isso, que eu tava em cima da asa praticamente. Eu nem senti o pouso, né? Foi muito gostoso mesmo poder viajar. E chegamos até adiantado. Então aqui eu estou na rodoviária do Tietê em São Paulo. Tive que pegar um ônibus de São Paulo para Curitiba.
por volta aí, eu cheguei na rodoviária por volta das 7h30 da noite e o ônibus ia sair às 8 da noite. Cheguei em Curitiba por volta das 2h30 da manhã. Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do centro de Curitiba. Foi num dia que eu tava, digamos assim, mais tranquilo, deu tempo de eu pegar e gravar, mas eu só gravei um pouquinho só pra mostrar pro pessoal aí como que é o centro de Curitiba, tá? Não gravei muito, gravei mais pela parte porque eu tava na maior correria. Então aqui já é o aeroporto de Curitiba. Como tudo que é bom dura pouco, já estava voltando para casa, né, aqui para Portugal. E essa parte do Duty Free, uma parte mais simples comparado ao aeroporto de São Paulo, bem mais pequeno, mas você também é obrigado a passar de qualquer forma. O Duty Free fica depois da revista, tá? Passei pela revista e fui já direto pro meu portão de embarque, que era ali perto. Logo eu já cheguei na parte do portão, ele foi alterado, mas daí eu já fui de novo pro outro portão, que também não era muito longe. Enquanto eu esperava pelo meu voo, eu estava sentado de frente com a movimentação dos aviões na pista e eu resolvi mostrar um pouquinho para vocês um pouco da rotina na pista de um aeroporto, né? Então tem decolagem, tem ônibus passando, tem os carrinhos que traz as bagagens. Enquanto eu esperava, eu também fiquei olhando. É um belo jeito de passar o tempo. Aqui já estamos no embarque para São Paulo, né? Uma curiosidade,
no aeroporto de Curitiba, a parte de embarque, o gate de embarque ali, ele tem formato de tubo, tá? Que é os pontos de ônibus de Curitiba, então eles também fizeram esse formato no aeroporto também. É uma forma de homenagear a cidade, né? O principal ponto turístico ponto turístico não, o principal marco da cidade. Então, aí eu já estou embarcando no avião. Nesse caso tem Wi-Fi. No voo para São Paulo, no voo internacional não tem. No voo para São Paulo já tem Wi-Fi, tá? Como vocês podem ver, é um pouquinho diferente do voo internacional, né? Ele é menor, tem menos capacidade, mas mesmo assim é bem tranquilo, bem gostoso. O voo tava bem cheio por causa do show da Taylor Swift que tava tendo em São Paulo, então tinha um monte de gente indo para lá. Esse voo ia para Guarulhos, Curitiba, Guarulhos. Agora, como vocês podem ver, eu estou no aeroporto de São Paulo e vou fazer conexão pro voo internacional. Da mesma maneira que teve no aeroporto de no aeroporto de Lisboa, de colocar a passagem ali, o passaporte, na verdade, ali para poder liberar. Em São Paulo também teve, tá? Mas no meu caso, liberou. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês no avião de volta que eu tive para Lisboa. Não era um avião temático dessa vez, não tinha nenhum famoso também. Mas meu assento era bem longe, tá? Tava bem lotado também.
Então eu resolvi mostrar para vocês de forma adiantada aí, porque eu demorei muito tempo para poder chegar até o final do avião. Essa menina que eu ajudei ali, ela não era brasileira, tá? Eu acho que ela era peruana. E ela também perdeu o assento dela. Mas eu tentei ajudar a primeira vez, ela disse que não, que era pra frente, mas eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer. E depois ela viu que tava perdida, ela perguntou e eu respondi numa boa. Antes de decolar, eu fui privilegiado de ver o A380 da Emirates chegando. E a gente percebe que ele é muito grande porque tinha um 747 da Lufthansa estacionado ao lado. Então você vê o tamanho desse avião. Para quem não sabe, é o maior avião de passageiros do mundo. Tá? O 747 estava ao lado ali. E o Emirates tinha acabado de chegar de Dubai. Ele estava fazendo a linha Dubai-São Paulo. Só a parte da fuselagem ali já tampa o outro avião. Mas foi muito bom poder ver pessoalmente. Agora para voltar eu fiz algo diferente. Para mim até o aeroporto na ida eu fui de Uber e para voltar eu fui de metrô. Eu ia até a estação do Oriente em Lisboa. Então eu já peguei o metrô ali mesmo, fica bem no aeroporto, bem integrado ao aeroporto. E tava aí esperando o trem para poder ir até a estação do Oriente, para daí pegar o trem para Guarda novamente.
A Estação do Oriente é a principal estação de Lisboa, né? Como que eu posso dizer? O principal terminal de Lisboa, né? Passa trem, metrô, ônibus, ônibus urbano, ônibus rodoviário. Então ali é a principal conexão que tem. Eu cheguei muito cedo para pegar meu voo e resolvi ir no shopping que fica anexado ali, o shopping Vasco da Gama. Eu fui ali no shopping, era 9 horas da manhã mais ou menos. Dar umas voltas, comer alguma coisa até dar o horário para mim pegar o trem novamente. Então chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero trazer alguns custos que eu tive na viagem. Mas vamos usar o combinado seguinte. Os custos que eu vou passar aqui é um custo mais genérico, tá? Coisas que podem acontecer com todo mundo. Meu custo foi ainda bem maior, porque eu fiz algumas coisas pessoal, né? Tipo, eu tive que tratar de alguns assuntos que me geraram custos que eu não coloquei aqui, porque provavelmente se vocês forem viajar, vocês não vão ter esse tipo de custo. Os custos que eu coloquei aqui é custo que provavelmente você terá se você for viajar, tá? No geral, pode ser a mais, pode ser a menos, mas é uns custos variados aí de transporte, de alimentação, de hospedagem e por aí vai, tá? Então, por isso que eu adicionei ele aqui. Então você pode aumentar pelo menos uns R$2.000 a mais e uns 500 euros a mais na minha conta, que foi o que eu gastei a mais do que eu vou falar aqui. Outra coisa, na minha passagem eu fiz um empréstimo para comprar ela, tá? Aqui eu não vou colocar valor de empréstimo, eu vou colocar o valor que eu paguei da passagem. Então, obviamente, pelo valor do empréstimo, eu tô pagando a mais, né? Porque sempre tem juros e então sempre tem juros, você acaba pagando juros a mais, então isso não entra ao caso, você faz da forma que você quiser, tá? Isso aqui é o valor da passagem que eu paguei, tá? Que entrou para a companhia aérea, digamos assim. Então aqui vai entrar este valor, nada mais, nada menos, tá? Então já sabem que no meu caso ainda eu acabei gastando mais do que isso, mas no geral aí na média foi isso que eu acabei gastando, tá? Alguns valores estão arredondados um pouquinho para cima, tipo, eu não coloquei valor quebrado aqui, lá teve valor quebrado, então tipo, se deu 294, eu arredondei para 295, se deu 293, eu arredondei para 295. Mas foram valores próximos, tá? Não teve muita coisa de arredondamento não, tá? Eu não arredondei 10 reais não. Enfim, então vamos começar com as passagens, tá? Passagem de ida e volta, tá? Eu comprei pela Latam. Passagem de ida e volta, saída de Lisboa, conexão em Guarulhos para ida e com destino a Curitiba. E depois conexão em Congonhas, daí um voo saindo de Guarulhos para Lisboa, também tudo pela Latam, não viajei por terceiros, foi só pela Latam, e com uma bagagem despachada inclusa, e mais a bagagem de mão, que geralmente também é inclusa, a bagagem despachada que não tem como você escolher se vai, se não vai, enfim, eu preferi com a bagagem despachada, justamente porque eu já ia levar uma bagagem despachada, não compensava eu comprar a bagagem depois, tá? Então eu comprei assim, e também comprei com remarcação, podendo remarcar a passagem, tá? Ia ter um custo de qualquer forma, mas era um custo mais baixo do que se eu fosse remarcar a passagem e eu não tivesse com a opção de remarcação. Ou seja, eu paguei um pouquinho a mais na passagem para poder ter a opção de remarcação com valor mais abaixo, caso eu precisasse, né? Eu recomendo que vocês façam isso? Recomendo, que você nunca sabe o que pode acontecer, e então com certeza essa não foi a passagem mais barata que eu encontrei. Ficou ali no meio termo, não foi a mais cara, também não foi a mais barata, tá? R$5.400, que daria aqui em Portugal a mais ou menos 1.080 euros. Passagem de ônibus, como vocês devem ter visto aí no vídeo, eu acabei precisando pegar um ônibus de São Paulo para Curitiba.
Então, eu paguei 110 nessa passagem de ônibus, tá? De São Paulo para Curitiba. Tem preços mais baratos, tem preços mais caros, mas no meu caso, no horário que eu precisava, só tinha este ônibus disponível. Tinha ônibus mais tarde, mas daí eu ia chegar muito mais tarde em Curitiba, como vocês viram, praticamente fiquei 3 dias viajando, né? E eu tava doido para chegar em casa. Peguei esse de 110, tá? Os outros, apesar, também era mais caro do horário, mas enfim. Uber em São Paulo, eu gastei Uber entre Guarulhos, São Paulo e mais algumas coisas que eu precisei fazer de Uber lá em Guarulhos, tanto é que eu perdi o voo por causa disso. Paguei R$250 no geral ali de Uber, que dá aí na faixa de 50 euros, tá? Tô fazendo a conta do euro a R$5, ou seja, se você está me assistindo no Brasil, como se você precisasse comprar €1, você teria que gastar R$5. Se você está assistindo aqui em Portugal, ou se você é um português, ou enfim, você não usa o real como moeda principal, eu estou fazendo tipo dividido por 5, ou seja, cada €1 é o que vale a R$5, beleza? Eu acho que está concluído. Não é a tabela de preço atual? Não é. Eu faço no 5 na média, tá? Porque como vocês sabem, moedas alteram todos os dias. Pode estar valendo 5,35, pode estar valendo 6, pode estar valendo 7, pode valer... Enfim, pode estar valendo qualquer coisa. Mas geralmente, gira em torno da casa dos 5. Dificilmente chega no 6, né? Então, uns tempos atrás estava R$6 o euro. Mas geralmente é em torno de 5, né? 5,10, 5,15, 5,20, 5,30... Então vamos arredondar para 5 para ficar mais fácil a conta, tá? Na época provavelmente estava bem mais caro, eu acho que estava 5,30 na época, mas vamos arredondar para 5 para ficar só para ter um preço de comparação, tá? E esses valores que eu estou falando agora foi gasto em real. Depois eu vou falar do valor gasto em euro, tá? Esse valor que eu estou falando agora foi gasto em real, ou seja, eu paguei com real tudo isso que eu estou falando. Eu estou falando o valor em euro também, mas eu gastei em real, tá? Então a passagem eu paguei R$5.400, eu literalmente paguei R$5.400, não foi em euro que eu paguei, que dá mais ou menos aí 1.080 euros. Passagem de ônibus, R$110, mais ou menos 22 euros, tá? O Uber, que eu já estava no Uber em São Paulo eu gastei R$250 aí, mais ou menos 50 euros. Uber em Curitiba, os dias que eu estava em Curitiba e região, eu gastei mais ou menos aí, na média, R$300 de Uber, ou seja, 60 euros. Passagem de ônibus em Curitiba, esse é de ônibus urbano, tá? É o que eu andei na cidade utilizando o ônibus. Paguei aí R$90, mais ou menos. A passagem em Curitiba de ônibus estava aí nos R$6, então gastei mais ou menos R$90 de ônibus, que dá mais ou menos aí 18 euros. Alimentação eu gastei aí na faixa dos R$500, tá? Todos os dias que eu fiquei em Curitiba. Como eu tive que sair muito pelas coisas que eu estava fazendo, eu tive que comer bastante na rua. Não fui em restaurante caro, tá? Aí que tá. Eu saí em restaurante, eu acho que 1 ou 2 vezes no máximo. Mas eu gastei aí na média R$500 comendo só besteira praticamente. Só lanches e essas coisas que a gente não vai ficar sem comer, né? Então, coisas do dia a dia, gastei R$500. Como eu comi bastante vezes fora, eu acho que eu comi umas 2 vezes em casa só. Então eu acabei gastando bastante. Que tá aí na faixa de 100 euros. Passagem extra para voltar, R$2.800. Ou seja, 560 euros. Já, o que aconteceu? Você não comprou passagem de ida e volta? Comprei passagem de ida e volta. Mas se vocês assistiram o vídeo todo, e se vocês se perceberam no começo, eu falei que eu perdi o voo de volta para Curitiba. Eu precisei, tá? É uma coisa que fala que não é recomendado você fazer, mas eu literalmente precisava fazer e eu não tinha muita opção. Eu fui pro Brasil basicamente para fazer isso, e era a sorte que eu tava contando. Se desse tudo milimetricamente certo, assim na tampa, eu não ia perder o voo. Então eu fui contando que eu ia perder o voo, tá?
Por isso que eu não avisei também minha família que dia que eu ia chegar, porque eu falei, eu não sei o dia que eu vou chegar em Curitiba. Eu não sei se eu vou chegar na segunda, que foi o dia que eu viajei, ou se eu ia chegar um dia depois, justamente porque eu não sabia se eu ia ou não perder o voo. Mas provavelmente eu já tava aí com isso na cabeça que eu ia perder o voo. Não comprei passagem antecipada de ônibus, porque como eu não sabia, né, era uma possibilidade, uma grande possibilidade, mas eu não sabia, então eu não comprei. Outra coisa, Jean, por que você não escolheu um voo com escala maior? Porque esse voo com escala maior já estava com preço duplicado praticamente no dia que eu fui comprar. Enquanto eu paguei R$5.400 nisso, eu vou para poder voltar, tava aí na faixa de uns 8, 9 mil reais, tá? Se eu fosse escolher com uma escala maior, um voo melhor, digamos assim. Poderia ter comprado e não ter corrido risco? Poderia, mas ia dar praticamente na mesma, tá? Não deu, porque eu tive que pagar a passagem extra, porque o que aconteceu? E é um aviso que eu dou pra vocês. Se vocês não tiverem que sair do aeroporto, não saia do aeroporto em conexão, principalmente se a conexão for curta. Ou seja, minha conexão era muito curta, eu cheguei no aeroporto antecipado, tá? Eu cheguei lá em São Paulo, em Guarulhos. Era mais ou menos 3h20, 3h30, mas até desembarcar já era 3h40, 3h50. E meu voo de volta para Curitiba era 18h30, tá? Então, tudo que eu tinha que fazer ali ficava a uns 20 minutos de distância, uns 12 km ali de distância. Talvez dava tempo de eu voltar para o aeroporto e embarcar novamente no voo de Curitiba, né? Como as bagagens tinham sido despachadas, eu acreditava que eu só ia pegar as bagagens em Curitiba. Então, tipo, não ia ter que despachar bagagem nem nada, era mais simples. Era uma possibilidade que acontecia. Se a bagagem fosse despachada e eu tivesse perdido o voo, também teria uma dor de cabeça, né? Mas enfim, não foi, tá? Eu cheguei em São Paulo, tive que pegar as bagagens, já explico pra vocês o porquê dessa situação. Mas encaixava, tipo, muito, precisava dar tudo muito certinho. E vocês sabem como que é o trânsito, né? Então até pedi o Uber vinha, andar, ter o trânsito, tudo. Eu cheguei no aeroporto novamente, já era literalmente 6h20. O avião saía 6h25, não dava tempo de fazer nada para me embarcar no voo. Então eu literalmente perdi o voo. Quando isso acontece, o resto da passagem já era, tá? Cancelam o resto da passagem. Cancela entre aspas, ela, como que eu posso dizer? Ela entra num limbo. Você vai lá, vai ter que pagar a taxa de remarcação e geralmente dá essa remarcação pro mesmo voo do que você estava antes, mas você tem que pagar essa taxa. É igual eu falei, eu paguei mais barato na taxa de remarcação porque eu comprei a passagem com remarcação, dando a possibilidade de remarcar. Deixa eu só beber uma água que já tá secando minha garganta. E aqui em Portugal ainda tá frio e eu tô com o aquecedor ligado. Então, eu comprei com remarcação. E como eu comprei com remarcação, eu paguei mais barato, mas tive que pagar. Eu perguntei lá na hora por que aconteceu isso e tudo. E ela disse assim, o sistema entendeu. Como você não foi para Curitiba, você não precisa voltar de Curitiba. Simples assim. Entendeu? Eu não fiz todo o trecho. Mas beleza, paguei. Eu não tinha lido essa parte no contrato, porque meu e-mail foi hackeado e eu perdi literalmente o contrato. Dizem que estava lá, e provavelmente sim, e a gente sabe que geralmente a empresa aérea é bem milimétrica, né? Aconteceu o erro, é teu, beleza. Eu não fui atrás para ver mais nada, o erro literalmente foi meu, porque é recomendado que se você tem uma conexão curta, você não deve sair do aeroporto. Então a conexão é de 10, 12 horas, se você quiser sair do aeroporto, você sai do aeroporto, você come fora, almoça, passeia no shopping, vai para um hotel, descansa, depois você volta e faz todo o processo de novo. No meu caso era praticamente 3 horinhas ali, 2 horas, porque até começar o embarque dá menos que isso, dá 1 hora e pouco até começar o embarque. Não era recomendável eu sair do aeroporto, mas eu precisava, então
se eu não tivesse feito isso só para não perder o voo, a minha viagem em detalhes pro Brasil teria sido em vão. Porque eu fui literalmente para um motivo, além de ver a família, né? Mas o motivo principal era esse, então eu acabaria sido em vão, entendeu? Tipo, não teria me ajudado e eu não teria conseguido fazer o que eu precisava fazer. Porque o tempo também que eu tava viajando era curto, era só 11 dias. Não dava tempo de eu fazer outras coisas. Enfim, é por isso que eu recomendo que vocês comprem com remarcação. Vocês não sabem o que pode acontecer. Eu tava meio que planejado, mas não tinha certeza se ia ou não acontecer, e se aconteceu. Então, paguei mais R$2.800 aí de remarcação e a passagem de volta, beleza? Daí foi os 2 trechos, tá? E ainda eu consegui alterar a passagem para mais tarde, porque eu ia sair muito cedo no dia que eu ia voltar. Ia ficar mais ou menos aí numa escala de 8, 9 horas de espera, quando eu já não precisava mais, mas aí ia ficar. E seria em um aeroporto diferente, né? Eu ia pousar em Congonhas e ia pegar o voo novamente somente em Guarulhos para Lisboa. Daí, como eu já tive que remarcar, eu perguntei se tinha um voo mais próximo, alguma coisa assim, eu consegui remarcar pro voo direto para Guarulhos e com conexão aí de 2 horas. Então, para mim ficou até mais fácil, mas eu tive um custo a mais, né? Que também acabou saindo por quase R$7.000 a passagem, como se eu tivesse comprado. Mas vai que eu não precisasse, né? Vai que eu conseguisse pegar o voo. Então, eu resolvi arriscar e foi nisso que deu. Agora, os custos que eu tive aqui, antes de eu ir pro Brasil e depois que eu voltei do Brasil, que eu tive que vir de Lisboa para onde que eu moro. Então, de Guarda a Lisboa, eu gastei aí 18 euros, tá? Esse é agora o custo aqui. Eu gastei 18 euros de trem de Guarda para Lisboa, tá? Que dá aí na faixa de R$90 de passagem. Paguei primeira classe, como vocês viram no vídeo. Tinha até um barzinho, comprei alguma coisa lá na lanchonete, mas eu não lembro quanto que eu gastei. Devo ter gastado aí uns 5 euros. O que eu já coloquei no custo de alimentação depois. Agora de Lisboa para Guarda, quando eu voltei, eu já paguei 30 euros, tá? Paguei 30 euros. Passagem de ônibus estava mais barata, eu não paguei passagem de ônibus, porque a passagem de ônibus geralmente é mais barata, tá? Tem de 9, 10, 11 por aí. Mas eu não paguei porque o trem aqui é mais confortável que o ônibus. Eu já tava cansado da viagem. Eu falei, eu não vou pagar. Eu não vou pagar 15 euros a mais aí. Vou ir mais confortável. Mas é 4 horinhas de viagem, né? Eu guardo até aqui é mais 4 horinhas de viagem. Então, falei assim, vou viajar mais confortável que não tem. Enfim, que dá aí mais ou menos R$150. Agora o Uber que eu gastei lá em Lisboa, 20 euros, tá? Que eu gastei de Uber. Alimentação em Lisboa, não só Lisboa, dentro do trem também, aqui em Portugal no geral. Paguei aí 25 euros de alimentação. Hospedagem, porque eu fiquei um dia hospedado, como vocês viram, eu paguei aí 26 euros na hospedagem. Totalizando o que eu gastei somente em real, no dinheiro brasileiro, em real, né, que eu paguei em real, foi R$9.450 de custo, que dá aí 1.890 euros. Agora o que eu gastei aqui em Portugal foi aí 119 euros, tá? Que dá aí mais ou menos R$595. Agora no total geral, somando tudo que eu gastei lá e que eu gastei aqui, na faixa de R$10.045 e 2.009 euros. Como eu falei, esse é o custo médio, tá? Médio. Porque eu gastei mais que isso. Bem mais que isso. Porque daí, como eu falei, tinha coisas a fazer. E essas coisas a fazer eles me custaram. Impactadamente, vocês dão pra ver no Uber que eu gastei. Mas eu coloquei o Uber aqui porque se vocês forem viajar, provavelmente vocês vão querer andar pela cidade, conhecer a cidade. Se vocês não tiver carro, não alugar carro, vocês vão ver. Então eu coloquei o Uber aqui porque talvez é um custo que realmente entra pra vocês. Dependendo da localização, entra menos, né? Mas o que eu ia fazer mesmo não era o que vocês iam fazer. Dificilmente vai ser o que vocês vão fazer.
então não coloquei o custo daqui, né? Então, tipo, eu acabei tendo um custo maior nessas outras coisas que eu ia fazer aí. Só pra vocês terem uma média, uma das coisas aí eu tive um custo a mais aí só de R$500. Só uma das coisas, e fora o resto que eu tava fazendo, né? Compras que eu fiz também, não entra nos detalhes, vai mais um tanto. Então aí pode colocar uns R$2, R$3.000 a mais, e aí que dá mais menos uns 1.500 euros a mais, beleza? Então isso aí aqui é só pra vocês terem uma noção, tá? Em Curitiba eu não peguei hospedagem porque eu tenho família lá e eu fiquei na casa da minha família. E em São Paulo eu não peguei hospedagem porque eu não dormi lá, eu fiquei algumas horas somente em São Paulo, tá? Então talvez vocês tenham que incluir a hospedagem nesses lugares ou nos lugares que vocês vão ficar, caso vocês não tenham familiares. Em Lisboa eu só peguei hospedagem uma vez, e foi a que eu ia viajar. Na volta eu cheguei, já embarquei no mesmo dia pra cá, porque eu cheguei de dia, né? Então eu já embarquei direto pra cá, então não tive esse custo. Eu estou gravando esse vídeo, não é logo que eu cheguei de viagem, tá? Hoje é dia 29 de janeiro de 2024, já faz aí praticamente 2 meses que eu viajei. E eu já estou editando, finalizando a edição dos vídeos que eu viajei aí para o Brasil. Eu estou finalizando, só faltava essa parte. Não consegui gravar antes, aconteceu uns poréns. Nesse meio tempo que eu vim pra cá, eu perdi meu avô e eu não estava em condições para poder editar o vídeo, nem para poder gravar um novo vídeo para vocês, tá? Então, infelizmente ele não vai poder ver essa viagem incrível que eu fiz. Eu pude ter a oportunidade de ver ele pela última vez enquanto eu estava no Brasil, poder se despedir. É uma memória muito boa. E esse vídeo fica sendo em homenagem a ele, tá bom? Então agora acompanhe as fotos da viagem. E até um próximo vídeo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo e não se esqueça de deixar teu like e a inscrição no canal. Ative o sininho para não perder novos vídeos. Tem muita novidade por aí. Deixe um comentário falando de sua experiência ou deixando uma recomendação. Eu sou Jean Oliveira e te aguardo no próximo vídeo. Uma curiosidade, recomendação ou roteiro de viagem aqui no Onde Vamos Hoje.